Rádio Atlan apresenta Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação: Solange Matilde. Olá, amigos da Rádio Atlan, companheiros de jornada, especialmente companheiros desta jornada com Jean Vauelan, Rogério Freitas, que tantas informações nos traz e o quanto que nós temos que pensar sobre elas e talvez incluí-los na nossa vida. E eu acho que a ideia é essa, né? É que a gente realmente faça reflexões. E nesse sentido, a Rádio Atlan tem tantas pessoas participando, trazendo vários temas e trazendo vários pontos de vista para que você exerça a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de refletir. E eu espero, de alguma forma, colaborar com vocês nesse sentido. E eu acho que uma missão de cada um de nós é tentar compreender como este ego atual funciona, para que eu possa fazer mudanças. É como, procurar um vazamento na nossa casa. A princípio a gente sabe mais ou menos aonde está vazando, mas nós não sabemos da extensão deste vazamento, porque pode estar nas paredes, nos canos, no solo. E se nós não investigarmos, nós não vamos encontrar nunca. Então o convite aqui é para que você comece a fazer qualquer tipo de trabalho para o seu autoconhecimento. E nesse sentido, eu vou dando dicas aí de livros, de filmes, ou até música, embora eu não tenha colocado nenhuma música ainda, mas algo que nessas diversas fontes você possa se encontrar. No momento, nós estamos falando sobre o livro de Dom Miguel Ruiz, O Ator. Já fizemos um comentário sobre os 4 compromissos e o 5º compromisso, que são outros livros. E no do ator nós já falamos um pouquinho sobre o papel do ator como se fosse alguém que a gente pudesse olhar numa tela ou numa peça de teatro, ou até personagem de um livro, fazendo uma comparação com a nossa vida. E no segundo capítulo ele vai falar um pouco mais sobre a linguagem, já que nós seres humanos temos algo bastante diferenciado em termos de simbologia da linguagem. E a ideia sempre do livro Ator e a nossa aqui é a gente se conectar com uma vida mais autêntica, mais próximo de si mesmo. Mas antes disso eu quero compartilhar a minha dificuldade de criar as pautas para alguém ou para uma plateia imaginária, já que a gente está falando de atores e atrizes, né, de falar para essa plateia imaginária. Por enquanto, nós não temos ainda ferramentas de trocas aqui ou de uma possibilidade de fazer perguntas, e eu fico aqui me dedicando a semear sem saber que solo é este e que clima tem neste momento da vida. Nas condições gerais, mas eu sigo com confiança de germinar algo dentro de você. Mesmo porque eu confio nesse processo de semeadura. Eu começo pelo meu próprio solo, né, em experimentar algo em mim para posteriormente levar para vocês algo já testado, algo já experimentado. Inclusive, ultimamente tem me chegado várias pessoas pedindo ajuda. Ajudas terapêuticas, ajuda como
como amigos, como profissional. Enfim, eu acho que a necessidade está aumentando muito. Na pandemia, como tivemos toda aquela crise, inclusive emocional, nós aguardávamos que poderia haver uma pandemia emocional. E realmente ela chegou. É assustador o número de pessoas que emocionalmente estão em desequilíbrio. E muitas pessoas sem saber o que fazer com esses sentimentos ou com essas alterações emocionais que estão sentindo, porque faltou mesmo investimento anterior. Eu digo assim, quem começou algum tempo atrás fazer terapia ou qualquer tipo de autoconhecimento, a gente não vai fechar aqui em psicoterapia, embora seja a minha área, eu acredito que facilita as coisas, né? Quando você faz psicoterapia, mas você pode alcançar por qualquer outro modo, não importa o modo, desde que você comece a trilhar esse alto caminho para não controlar emoções, mas simplesmente para entender quais as emoções e adequá-las às suas necessidades. Nós estamos num momento tão angustiante que as pessoas beiram a desesperança. E eu fico cada vez mais angustiada sobre isso. Embora as pessoas se manifestem com um desejo de, nem vou dizer de cura, mas um desejo de se autoconhecer, começar a se conhecer, porque se não fez antes, agora o caminho está muito mais difícil. Quem fez está na corda bamba, mas quem não fez está na corda bamba e não tem rede embaixo, não tem nenhum nível de segurança e vai caminhando a torto e a direito, quase que como um cego em terra de cegos, né? E o que mais me chama a atenção é o desejo de autoconhecimento, mas sem o menor esforço. Nós temos dois grupos, um de leitura e um outro grupo de amigas, e com o propósito de aumentar o nosso repertório emocional. Mas é incrível que as pessoas que mais precisam nunca aparecem. Resta o benefício para quem está lá. E também as pessoas que eu atendo de forma gratuita são as menos comprometidas, são as que mais faltam, as que avisam em cima da hora que não vão comparecer. Então, eu entendo o desejo de quererem trilhar esse caminho, mas falta força, falta coragem, falta discernimento. E, de fato, nós não sabemos muito como acordar essas pessoas. Estão todos muito zumbizados, né? Costumamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui. Mesmo que vocês sejam uma plateia que eu não conheça, eu não conheço as necessidades, estou pensando em necessidades genéricas, e eu espero que alguém faça proveito de alguma forma desta conversa tão solitária. Acabo ganhando eu mesma, porque a cada momento que eu visito algo que possa fazer algum sentido, eu continuo trabalhando em mim mesma. E não é um trabalho que se acabe de uma hora para outra, é um trabalho contínuo. Eu diria que é 24 horas por dia, de você estar atento, de você estar percebendo. Isso pode vir de diversas maneiras, né? Com uma observação qualquer que você faça na rua, aonde você trabalha, talvez um livro em que você esteja lendo. Aliás, é um hábito que estamos perdendo, né? A leitura, uma reportagem na televisão, um comentário de um familiar ou de um amigo, uma série na Netflix ou qualquer outro streaming aí
de filmes e séries. Você precisa estar presente nessas situações e fazer reflexões que não precisam ser comunicadas para as outras pessoas. Basta que você tenha essa vontade de fazer essa autorreflexão. O que isso tem a ver comigo? Porque exatamente neste momento eu estou aqui presenciando este ato, este fato, esta situação. Será que isso tem a ver comigo? Ou, em não tendo a ver comigo, o que eu posso tirar de lição? Porque eu também tenho percebido que a vida repete, e às vezes a gente se cansa de repetição. Porém, a aprendizagem tem muito efeito na repetição. Quando você percebe algo, faz uma reflexão sobre aquilo, parece que tudo fala sobre aquilo. E esta repetição em momentos diferentes faz com que você caminhe progressivamente na reflexão, nas ideias, no ponto de vista. Você pode mudar de ponto de vista, né? Ver por outro ângulo. Então, nós aqui também vamos repetir várias vezes o mesmo tema, várias vezes a mesma questão, com a ideia de que você possa, pela repetição, olhar novamente para aquilo. E assim, extraindo da melhor maneira que você puder algum tipo de aprendizado. Não é possível em que experiência nenhuma você não retire nenhum aprendizado. O tempo todo você está fazendo isso. Hoje eu sou clínica, né? Psicóloga clínica, e eu acabei depois da pandemia trazendo o consultório para casa, porque eu moro sozinha, então dei uma reorganizada na casa para que ela fique agradável para quem vem aqui. Mas antes eu tinha um consultório num prédio comercial, e nos meus momentinhos de folga ali, para descansar um pouco, eu ia para a janela. E era um lugar movimentado, onde eu podia observar várias pessoas caminhando. E eu ficava muito atenta àquilo, né? Tinha, do outro lado da rua, tinha um restaurante desses populares, onde diversos tipos de pessoa ia buscar uma alimentação boa e uma alimentação barata. A princípio a gente olhava para aquilo e viam pessoas muito pobres ou pessoas de rua buscando. Hoje não, hoje existe uma variedade muito grande, especialmente de idosos que não têm condições, né? O salário mínimo, a aposentadoria não dá para que eles tenham uma boa refeição e eles vão para lá. E aí tem o mercado próximo também, então é um vai e vem de gente. E eu ficava observando pela janela, observando aquele ser que está passando ali bem vestido, mal vestido, alto, baixo, gordo, magro, branco, preto, amarelo. E eu pensando, qual é a história dessa pessoa? Qual é o drama que ela está envolvida? Né? Se ela fosse um filme, se ela fosse um livro, qual seria a história dela? E ficava refletindo nas milhares de possibilidades. E aí depois eu voltava para mim e falei, e a minha história? Ela é um drama, ela é uma comédia, ela é uma história de ação, é um pastelão, né? Que história é a minha? E aí, na maioria das vezes, eu ia escrever um pouco com aquela ideia que eu já disse para vocês, né? Escrever, começando por qualquer lugar, não precisa ser uma escrita organizada, porque ali o papel vai ser um repositório das suas ideias. E a partir do momento que eu escrevendo, ia me percebendo, no final, eu tenho 2 comportamentos. Eu faço isso até hoje. Hoje mesmo, na parte da manhã, eu já fiz algumas impressões que estavam chegando fresquinhas e fui colocando no papel. E então eu faço de 2 formas. Uma é só para tirar da mente, porque a nossa mente quer armazenar tudo, então é uma forma de diminuir a ansiedade escrevendo sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto, porque ninguém vai avaliar a sua redação.
Você não vai tirar nota para passar no vestibular com essa redação. Então, eu diria assim, vomita no papel tudo que está ali na sua mente. Algumas vezes eu sempre coloco data, eu releio, né? Talvez no dia seguinte, um pouco depois, mas na grande maioria das vezes, quando eu sinto que aquilo é só uma maneira de sair da minha mente, colocando no papel, eu simplesmente rasgo e jogo fora. Em outro momento, eu pego uma caneta de uma outra cor, eu vou relendo e já vou respondendo para mim mesma algumas reflexões que, com o passar do tempo, eu consegui perceber de um dia para o outro, de uma hora para outra, e assim eu vou elaborando. Excelente exercício para você ter o hábito de fazer. Bom, eu sempre me assusto quando o bloco termina, porque eu acho que passa tão rápido, mas é isso aí. Me aguarde mais um instante que nós vamos continuar nesse papo no segundo bloco. Fique aí, não vá para lugar nenhum, me espera. Que bom que você voltou para continuarmos o nosso papo. A princípio, meu papo solitário aqui com você, que eu não sei quem é. Então, continuando falando sobre o livro O Ator, e falando especialmente sobre o capítulo dedicado à linguagem, e assim eu vou citando várias frases que eu vou lendo, eu vou grifando no livro, né? E eu vou citando essas frases e a gente vai conversando um pouquinho sobre o que ele coloca. Então, a comunicação é um modo, né, que a gente se comunica com o mundo e nós também temos essa linguagem interna para dentro de nós, com todas essas vozes dentro da nossa cabeça. Mas nós temos também a linguagem falada. A gente não pode esquecer da linguagem do corpo e a linguagem emocional, que às vezes anda em total desacordo. Não sei se você já percebeu, mas muitas vezes a gente está falando num tom alegre, mas a nossa testa está denunciando ali que ela está muito franzida, que ela está preocupada com alguma coisa. Ou o corpo está demonstrando, né, fechado, ou aquela famosa perna que fica balançando, ou aquela unha que a gente rói assim, despercebidamente, e contradizendo as nossas palavras. Quantas vezes nós nos achamos carinhosos, mas o nosso corpo, a nossa emoção está distante daquela situação, distante daquela pessoa. Então, nós somos capazes de enganar nós mesmos. O fato de compreender essa linguagem pode ser um bom caminho de autoconhecimento. E você precisa usar. Se você não usar, vai ficar na mesmice do dia a dia. Existe até um livro famoso do Pierre Weil, que é O Corpo Fala. Então também faz parte aí desse autoconhecimento, buscar o livro ou buscar trechos do livro, entender por que esse livro se chama O Corpo Fala. Porque é real, é uma linguagem própria do corpo e às vezes muito dissonante da palavra. E querendo ou não querendo, o corpo é muito honesto. Ele conta até os nossos segredos. Aquilo que a mente não está disposta a revelar, esta outra linguagem que não é falada pode revelar. Assim, ele até diz, que eu achei muito interessante essa frase, né? Ele diz assim: quem precisa de uma voz quando o restante de você é tão emocionalmente transparente? Olha aí algo que seria muito bom a gente refletir. A minha voz, a minha fala está para um lado e meu corpo pode estar revelando segredos que eu nem estou percebendo. E nós, psicólogos ou especialistas em comportamento humano, a gente tem uma vida muito interessante nesse sentido, mas precisamos assim de um bom treinamento, porque as pessoas estão falando algo e o corpo está dizendo outro, não só nos seus sintomas, mas na própria postura da pessoa. E às vezes fica até confuso, né? Mas com o dia a dia a gente vai captando todas essas informações. Então, assim, especialmente as emoções, ela corre por baixo de tudo.
lembrando que elas são químicas e muitas vezes são sutis e você nem percebe que aquela química está ocorrendo no seu corpo, não é? Mas ela acontece independente do seu pensamento, independente da sua fala. Porém, o corpo e as emoções, elas são mais fáceis de se interpretar do que o discurso, do que a palavra falada, sabia? A gente tenta disfarçar com este personagem, trazendo um discurso, e todo mundo está vendo diferente disso. É que a gente acaba não falando, né? Eu não sou especialista aqui, sabe como falar isso. Mas assim, você pensa que você é um bom ator, que você está disfarçando bem, mas todo mundo está olhando para o seu corpo e está vendo que aquilo não bate com a fala. É terrível olhar para isso, né? Desvendar esta possibilidade é um trabalho enorme de disfarçar com palavras, com jeitinhos, e de verdade todo mundo está vendo o que está acontecendo. Por isso, o autoconhecimento é tão importante, porque você vai ficar muito mais fluido nessa comunicação e nessa convivência com o outro, né? A gente não precisa disfarçar, o outro está vendo, mas a gente está se auto-enganando. E se você for capaz de ver uma única coisa, determinar uma única coisa no seu comportamento, na sua vida, você será capaz de mudá-la. Nesse sentido, você precisa foco, você precisa descrevê-la, né? Comece pelas coisas pequenas, não façam grandes coisas, não, mas escolha algo que você quer mudar. A transformação pessoal, geralmente, ela começa pelas menores mudanças. E é tão interessante porque as pessoas também veem como a gente muda, principalmente se é um comportamento repetitivo, uma conversa repetitiva. Quando a pessoa muda, todo mundo percebe. Então, vamos lá começar por pequenas mudanças. O seu comportamento às vezes é tão automático que talvez você nem perceba boa parte do que faz e de que diz, né? Você acha que você é isso aí, que você pensa que é, mas você é um ser muito mais complexo do que isso. Quando foi a última vez que você prestou atenção em si mesmo e se questionou o que estava dizendo, né? É muito interessante a gente se ouvir. O que acabou de falar, que palavra nós usamos? Você tem esse hábito de se ouvir? E às vezes até achar engraçado, né? E assim, a experiência faz com que a gente até fale uma palavra que a gente não está pensando nela. Aqueles lapsos, aqueles atos falhos. Nós psicólogos adoramos ato falho. A pessoa está dizendo uma coisa e acaba dizendo outra, trocando. E quando nós trazemos esse ato falho, a pessoa desconversa, né? É um bom ponto para se trabalhar. Você tem ato falhos? Eu tenho um monte. Cada vez que acontece, eu procuro trabalhar. Você já tentou interromper uma linha de pensamento que estava desgovernada em você? Já percebeu? Quantas vezes este pensamento segue correndo e você não impede dele se desgovernar? É muito comum isso acontecer no pânico, né? As pessoas vão crescendo e é difícil trazê-la. Geralmente a gente traz com o corpo, né? Perguntando o nome, onde você está, se está frio, o que está acontecendo ali. Traz para o presente que essa mente desgovernada dá uma parada. Você é capaz de descartar algumas crenças ultrapassadas e acabar com um monólogo que se repete na sua cabeça constantemente? Aliás, você sabe quais são as suas crenças? Qualquer dia eu vou trazer um exercício aí de crenças para que você possa, um método para mudá-lo, né? Para tudo a gente precisa respirar, ir devagar para ir mudando esses métodos, porque senão a gente entra no automático. Aliás, a respiração é ótima para isso.
ela acaba com qualquer crise de ansiedade, mas você tem que respirar, né? Uma crise de ansiedade assim severa ou de pânico, ela tem início, meio e fim. Ela em 20 minutos ela passa. Se você ajudar a respirar profundamente, vai ficar mais fácil, mas ela tem começo, meio e fim. Acredite nisso. Exatamente assim. Talvez você possa emendar uma na outra, né? Mas se você faz isso, está na hora de parar. Você é capaz de experimentar, assim, ter experiências agradáveis ou desagradáveis e assim mesmo permanecer estável diante daquela situação? Já passou por isso? Já experimentou? Se não, eu vou te convidar para fazer essa experiência aí na sua vida. Quando você notar que está muito eufórico ou que uma situação é muito desagradável e você responderia assim ou assado, você para e controla esse cavalo desgovernado que é a sua mente. Respira profundamente, vai se acalmando e tenta esse exercício de controlar. Experimenta soltar. Sei lá, é muito comum isso acontecer com medo, né? A gente ficar mais panicoso. Solta, solta, solta e de repente você puxa as rédeas. Não, para com isso. Respira profundamente. Ou uma euforia. Eu tenho percebido muitos jovens eufóricos e às vezes é muito difícil fazer com que eles parem com aquela euforia. Mas a ideia aqui não é nenhum terceiro fazer isso, é você experimentar quando, por exemplo, se você gosta muito de futebol, de repente quando o seu time está perdendo ou o seu time está ganhando, veja se você consegue parar com aquela emoção galopante e botar estabilidade. Por exemplo, é só um jogo de futebol, eu não preciso brigar com ninguém ou eu não preciso com a minha furia ofender ninguém, né? E voltar ao meu estado normal. Experimente. Nunca deixe os seus medos ganharem força. Mostre quem está presente nesta condução. Eu acho que às vezes pode ser muito agradável, principalmente quando as emoções são muito espontâneas, quando elas são muito eufóricas, né? Mas faça essa experiência, solte a sua emoção e depois segura para ver se você está desenvolvendo uma musculatura aí. O seu presente, esse é um pequeno texto que eu tirei do livro e que eu achei muito interessante colocar aqui para vocês. Olha, ele diz assim: o seu presente para a humanidade é permanecer verdadeiro e inabalável. A sua contribuição mais valiosa é a autenticidade. A sua busca mais magnífica é pela verdade. Não importa se você caminha por uma feira, por um campus ou por um palco. Olha que ideia linda! Nós queremos acabar com as guerras, queremos acabar com as diferenças sociais, com as injustiças, mas de fato ela começa dentro da gente. Se nós formos um bom exemplo de autenticidade, de ser inabalável, nós estamos sendo modelos, a princípio, para os nossos filhos ou para os nossos familiares e amigos que estão à nossa volta. O mundo precisa de modelos melhores, porque gente maluca está solta por aí. Até os grandes líderes a gente tem experimentado, né? A falta de controle emocional, a falta de bom senso. Bom senso cada um acha que tem, né? Talvez a gente pudesse pensar o que é bom senso. Mas que ideia linda, maravilhosa é essa de você trabalhar a sua autenticidade dia a dia? Isso é um trabalho árduo. Não é se transformar num fake, não é se transformar numa pessoa que você não é, mas é buscar a sua autenticidade e oferecer isso para o mundo. Começa no seu pequeno mundo,
de relacionamentos familiares e de amigos. As pessoas vão querer entender como é que você faz isso. As pessoas vão querer copiar você, porque autenticidade é uma coisa que a gente sente no meio do peito quando encontra uma pessoa autêntica. A gente quer falar mais com ela, a gente quer ficar perto dela, a gente quer fazer perguntas, a gente quer saber o ponto de vista. É tão agradável ficar ao lado de pessoas autênticas. E você pode ser essa pessoa. E você pode começar agora, neste momento. É possível melhorar o seu relacionamento com as palavras e selecioná-lo de forma consciente e criativa. Se as inibições da infância continuam assombrando a sua vida adulta, você não está acompanhando sua própria evolução. Que tal você firmar um contrato comigo aqui ou consigo mesmo de que você vai começar agora, neste momento? Não é para amanhã, não é para daqui a pouco, é neste momento. Se dê pelo menos 5 minutos de autorreflexão. Bom, mais uma vez o nosso bloco termina e eu volto com o nosso terceiro e último bloco. Não saia daí, me espera. Me esperou, né? Voltamos para o terceiro e último bloco. Você sabia que você era o maior especialista sobre si mesmo? Ah, não? Não é? Você não sabia disso? Mas é. Embora você não se dê conta de tudo isso, você é sim o maior especialista sobre você. Eu acho interessante, por exemplo, quando eu vou nos médicos, eu tenho algumas condições muito especiais aí de saúde, então eu tenho acompanhamento por muito tempo. E os médicos têm lá suas capacidades de fazer diagnóstico, mas eles não convivem com você. Passa desapercebido um monte de informação que, se você não souber levar, ele não tem como descobrir. Então, às vezes eu falo para os pacientes fazerem uma listinha das perguntas que eles querem fazer para o médico ou fazer uma indicação do que a pessoa percebe como algo que não está funcionando muito bem e as possíveis causas. Eu já experimentei muitas vezes isso e dá muito certo. Né? É claro que você precisa bastante autoconhecimento para entender, mas ajudar os médicos nas hipóteses daquele seu sofrimento. Autodiagnóstico é ruim, mas o autoconhecimento para ajudar um profissional a fazer um bom diagnóstico depende de você. Então, assim, você sabe muito mais de você do que uma pessoa alheia a você. Você sabe exatamente onde dói, qual a classificação dessa dor, qual a localização, quando a dor chega ou quando aquele suposto sintoma chega. Você tem uma riqueza enorme de informações sobre você. Por que não prestar atenção nisso? Às vezes é mais fácil nessas questões de sintoma se encontrar ou se perceber, mas a questão emocional é bem mais importante. Isso aí a gente pode juntar a psicossomática, né? De olhar para o sintoma e ir lá no livrinho da psicossomática entender qual é o correspondente psicológico. Isso ajuda de uma maneira incrível. Às vezes, quando você olha para o sintoma desaparece. É um bom momento para você pensar sobre isso. Estudar a si mesmo. Descobrir quais são os seus gatilhos. E não só pensar sobre ele, eu volto aqui a insistir, escreva sobre os seus gatilhos, para ficar claro para você. Não precisa ficar claro para o outro, precisa ficar claro para você. É claro que na relação de par é bom entender, né? Os dois entenderem quais são os gatilhos. E os seus mecanismos de defesa?
né? São aquelas atuações que a gente faz para se defender. E são vários. Qualquer dia eu só vou falar de mecanismos de defesa. Um bloquinho só não dá para a gente entrar nesse assunto. Mas busca aí pela internet. A internet também pode ser boa nesse sentido, né? Mecanismos de defesas. E leia e perceba o que está mais próximo de você. Uma outra coisa interessante é você perceber quando a sua energia cai. Então, é um sintoma estar sem energia? Pode ser várias coisas, mas especialmente as emocionais. Por que você está perdendo energia? Por onde ela está saindo? Aconteceu alguma coisa para você perder energia? Algum pensamento está sugando a sua energia corpórea? Você está confuso? Presta atenção nesse sobe e desce de energia para você entender o que é que está acontecendo. E se você descobrir que a sua energia cai, como é que você faz para despertar a sua energia? Essa energia de vontade de viver, vontade de resolver as coisas, vontade de fazer algo, vontade de conversar. Porque todos nós estamos morrendo muito mais de depressão do que de qualquer outra coisa. Então, entenda, aonde que você está dispersivo? Aonde tem esse fulcro que está se alimentando da sua energia? Bom, se você não sabe, dificilmente alguém vai saber. Então, inclusive, assim, além de pesquisar, de analisar, divirta-se nessa busca, né? Seria muito interessante a gente desenhar o nosso próprio corpo. O bom seria em tamanho natural, né? Mas se não é possível, faz um desenho aí qualquer do corpo e vai mapeando, né? Você pode pôr cores diferentes, onde você tem dor, onde você tem dificuldade, ou você pode ir simplesmente escrevendo quando você está mais depressivo, aonde seu corpo mostra. Você pode colocar uma cor mais escura aí, né? Quando você está mais eufórico, como é que seu corpo demonstra isso? Seu coração bate mais forte? Eu, por exemplo, eu tenho pressão muito baixa. É claro que também é por efeito de medicamentos, mas é um sintoma, né? Um coração que dispara, um coração que bate menos, que tem alguma lesão. Isso é algo para se aprender sobre si mesmo. Não é só um médico que vai fazer isso. O médico faz a parte com medicamento e você faz a parte com autoconhecimento. Então, o seu coração bate forte quando? Espero que seja por um grande amor, e não por um medo ou um pânico. Então, você pode pesquisar e até se divertir com as coisas que você pode se surpreender, né? Porque seu coração bate forte. E quando é que seu coração está quietinho, está fechado? Eu, por exemplo, quando eu estou acabando de ler um livro, me dá um luto. A despedida para mim é muito complicado. E eu percebi isso lendo, né? Não querendo que o livro se acabe. É até engraçado, mas é isso. Experimente sentimentos novos. Você é capaz de buscar sentimentos novos para você? Parece incrível, né? Como assim um sentimento novo? Eu não sei, é você que tem que fazer esse exercício. Você precisa se desafiar, ser ousado e se desafiar. Prestar atenção no seu diálogo interior. Se você tem consciência do diálogo interior, e se especialmente ele é um diálogo negativo, você precisa parar de ouvi-lo. Né? Às vezes são vozes que a gente recebeu lá na infância e você não precisa ouvir mais.
há vários exercícios para isso, mas assim, ao longo da vida, principalmente com a análise transacional, que trabalha muito com o diálogo interior e com essas vozes, há momento que você pode dizer, basta, chega, eu não vou ouvir mais, estou decidida a não ouvir mais. E às vezes falando mesmo alto, principalmente se você estiver sozinho, né? Não vai fazer isso quando você está com alguém, porque as pessoas vão querer te internar. Né? Tem um exercício muito interessante que é o da cadeira vazia. Você vai transformar esse diálogo oculto num diálogo presente. Você se senta numa cadeira, põe a outra na sua frente e você começa um diálogo qualquer. Sei lá, não gosto de comer peixe. Aí você se levanta, senta do outro lado e diga o que... Oi, desculpe, teve um cachorrinho, uma cachorrinha latindo aí, não sei se vocês ouviram, mas a gente tá falando do exercício da cadeira vazia. Então, você senta numa cadeira e diz, eu não gosto de comer peixes. Se levante, sente na outra cadeira e responda. Né? Talvez venha uma resposta mal criada, dizendo, mas é muito importante comer peixe. Isso faz bem para a sua saúde. E aí você volta e responde. Comece um diálogo qualquer. Evidentemente, se você puder fazer algo mais específico sobre o drama que você está vivendo no momento, vai te ajudar muito mais. Então, faça o exercício da cadeira vazia. Eu sugiro que sempre estando sozinho, porque, de novo, as pessoas vão achar que você está doido, você está conversando com uma cadeira. Mas, mesmo assim, é algo divertido de se fazer e surpreendente. Uma outra pergunta interessante que Dom Ruiz faz nesse capítulo é: qual é a mensagem escondida por trás das suas palavras? Aqui ele está sendo mais misterioso ainda, está sendo mais profundo ainda, mas também é um belo exercício, né? Qual é a mensagem escondida por trás das suas palavras? Às vezes tem mensagens ulteriores, aquelas mensagens que a gente fala que passa por debaixo da mesa, que está por debaixo dos panos. Você tem muitas dessas ou você percebe em outras pessoas? Bom trabalhar em cima disso. Desenvolver o seu talento de ouvir outras pessoas também pode ajudar a desenvolver o talento para se ouvir. O relacionamento recompensador com a vida começa pela confiança em si mesmo. Olha que outra frase interessante para a gente refletir. O relacionamento recompensador com a vida começa pela confiança que você tem em si mesmo. Vamos colocar em xeque isso? Se você tem confiança em você mesmo. Não só confiança naquilo que você deseja, mas de desafiar outras coisas que você não está vendo. Que interessante, né? É audacioso sair do lugar comum, sair dos pensamentos que são repetitivos, ou até questionar sobre a sua própria personalidade. Sei lá, se a gente pedir características sobre a sua personalidade, você vai dizer, sou calmo, sou agitado, sou isso, aquilo. Vamos desafiar por aí? É mesmo? Você é isso? Belo desafio. Eu acho um belo convite para você. Vou desafiá-lo a desafiar a personalidade que você é. E depois você me conta se isso deu certo ou não. De certa forma, todos ficamos um pouco empacados, né? Parece que assim, a gente tem uma maldição em cima do que a gente acha do que é. Quebrar o feitiço é bem legal, né? Ou até a gente pensar nessa questão de que existe um feitiço aqui em cima de mim e eu vou quebrá-lo. Tem um filme já bem antigo, chama-se O Feitiço do Tempo.
em que a pessoa fica presa numa determinada situação. Ela dorme e acorda naquela mesma situação. Depois ela dorme e depois ela acorda naquela mesma situação. Eu acho que era o dia da marmota, uma coisa assim, não me lembro muito bem. Mas é muito interessante. Esse aí somos nós, né? A gente dorme com os problemas e acorda com os mesmos problemas todos os dias. E talvez isso seja um feitiço do tempo. Você já pensou por esta forma, por este jeito de desconfiar, talvez que você esteja preso num looping, preso num conflito no tempo, e que talvez esse tempo seja sua infância? Nossa, quantos desafios eu lancei hoje. Eu espero que você faça belos exercícios, não esmoreça nunca e viva todos os dias como se fosse o único dia da sua vida. E autoconhecimento é o melhor presente que você pode dar para você, e se tiver um nível de autenticidade maior aí, como diz o próprio Dom Ruiz, você vai presentear as outras pessoas com a tua autenticidade. Bom, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar? E eu vou fazer isso, faço isso sempre, e eu espero que eu tenha trazido alguma forma de energia para que você comece hoje. E assim eu me despeço de vocês, aguardando vocês para um próximo desafio, num próximo programa. Até lá e boa sorte! Você ouviu pela Rádio Atlan Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação: Solange Matilde.